Eu falei agora há pouco sobre a chegada de Trump à China. Vocês viram as imagens. A gente abriu o jornal já compartilhando ao vivo, em tempo real, as imagens com vocês. É o encontro de dois gigantes mundiais, Donald Trump e Xi Jinping. Desde 2017, Trump não pisava na China. Então, a gente está falando de algo significativo para a geopolítica. É aquela coisa, tá, impactante, porque é o encontro de quem quer dominar o mundo com quem quer dominar... com quem quer dominar o mundo, basicamente esse, principalmente comercialmente. Muitos assuntos, imagino, estejam ali garantidos e você, Débora, nossa analista de economia, que é especializada nisso, Débora Oliveira, deve ficar ligada nisso, né? Quais são os assuntos econômicos que vão aparecer? Louca para saber o que eles vão tricotar no meio tipo dessa uma mosquinha, pauta. né? Queria estar lá para saber. E a reação, caras e bocas, né? Sim. Porque tem pautas muito delicadas, Elise, que envolve, não é somente uma questão comercial, envolve questões políticas junto, tá tudo ali atrelado, tudo juntinho. Vou explicar um pouquinho disso aqui para vocês, porque a expectativa é grande, como a Elisa muito bem falou. Isso não é essa questão China-Estados Unidos não é algo que surgiu de ontem, né? A gente já tem esse confronto, inclusive comercialmente falando, entre os dois países, vindo ali de décadas e de outras gestões também americanas, se a gente parar para poder pensar. Nessa situação de agora, essa visita de Trump, que tem uma representatividade diplomática gigantesca, eu vou mostrar na tela para vocês aqui alguns dos tópicos desse encontro que são amplamente aguardados para esse momento. Olha as bandeirinhas, ó. Olha as bandeirinhas, ensaiado. Você viu que o movimento era em cima e embaixo, ó. Em cima. Não, e detalhe, a bandeira embaixo. da China está no braço esquerdo e a dos Estados Unidos no braço direito. Tem as bandeirinhas, elas têm, eu acho que elas são uma mesma bandeira, só que lado a lado, elas têm um lado Jura? é Estados Não, Unidos e do outro lado é China. Um lado é de um país e o do outro lado... Acho que é a mesma bandeirinha, com as duas só que, faces. Exato, e aqui eles estão fazendo um movimentinho. Nossa, aqui, no movimento eu não reparei isso. Ou Eu seja, mais exatamente unidos ainda, hein, se Mas, for pelo isso. Pelo menos, aparentemente, foi o que eu achei. Que foi o que não, e a coordenação... E a coordenação, que tem que ser bonitinho o movimento, em cima e embaixo. Daniel Pereira está falando aqui no meu ouvido, perturbando, dizendo que é porque ele não tem coordenação, no caso. Ele não ia, ele ia fazer, ia aparecer qualquer outra coisa, menos essa coreografia. E tapete vermelho, estendido literalmente, hein? Para poder receber Donald Trump nesse momento. Bonito, hein? Bonito, tudo isso. Vamos lá mostrar, então, além de bonito, as pautas, além de toda essa belezura, dessa belezura tudo ensaiado. Primeiro de tudo, tarifas comerciais. E aí, aqui, Elisa, mora uma grande, a grande preocupação agora dos Estados Unidos, ou interesse dos Estados Unidos, é fazer com que a China abra o seu comércio, ou seja, que a China se abra mais para as empresas brasileiras. Por que disso? A China tem o bloqueio para diversas empresas, principalmente de tecnologia, americanas. A gente sabe que lá na China, por exemplo, não tem o funcionamento do WhatsApp, não tem o funcionamento do YouTube, não tem o funcionamento do antigo Twitter, que é o X, ou seja, diversas empresas americanas, principalmente no setor de tecnologia, enfrentam esse bloqueio chinês. O lado chinês alega uma questão de segurança, porque para isso eles teriam que ter acesso a determinadas informações e tudo mais. Isso foi o que reforçou, inclusive, essa questão tarifária, quando começou lá atrás o tarifaço. E aí, Donald Trump, com esse tom dessa gestão dele protecionista, fala, olha, se vocês bloqueiam as empresas americanas, a gente também vai bloquear as empresas chinesas. E aí entra num grande debate do tarifaço. Então, o primeiro pedido seria isso daqui, para que realmente a China abra fronteiras para as empresas americanas. Só que, obviamente, que a China, nessa situação, como a Elisa muito bem já lembrou, quer ter uma hegemonia ali, uma importância globalmente falando e comercialmente falando. E a China tem capacidade e potencial para isso, e tem mostrado resiliência. Só que, enquanto aqui a gente tem os Estados Unidos querendo, né, e tentando impor essa importância, também tem a China que está desacelerando de crescimento e precisa continuar com o seu crescimento. Então, tem o interesse dos dois lados, os dois precisam conversar. Mas aí bate nesse segundo ponto, semicondutores e terras raras. As tarifas também barrou muito e bateu muito nisso daqui. Os Estados Unidos bloquearam ali empresas chinesas, inclusive a NVIDIA, que é a empresa americana que ficou impedida de mandar certos chips lá para a China, porque os semicondutores são, os semicondutores hoje são o cérebro dos celulares, carros, equipamentos eletrônicos, armamento, e a gente sabe que isso é de fundamental importância agora para os Estados Unidos.
E as terras raras, que no final das contas entram na produção dos semicondutores. Sem terras raras a gente não consegue fazer semicondutores. E os norte-americanos não estão nadando em terras raras, né? Pelo contrário, a China detém não só uma grande reserva, mas eles conseguiram se aprimorar na extração dessas terras raras. E aqui está tudo atrelado, ó, tarifas comerciais com semicondutores e terras raras, isso aqui com certeza vai ter um debate gigantesco. Só que os semicondutores, Elisa... Parte deles, muitos deles, são produzidos em Taiwan. Não sabia disso. A TSMC, que é uma gigante do setor, fica lá em Taiwan. A China diz que Taiwan é território chinês, chamam inclusive de Ilha Rebelde. Os Estados Unidos defendem a proteção realmente de Taiwan. Apesar de reconhecer a República da China, mas defende ali Taiwan e diz que Taiwan tem que ser realmente protegida. E aí entra a questão geopolítica nessa história. Esse ponto aqui é muito delicado nessa situação, porque qualquer discordância, aí a gente pode ter tarifa de novo, aí pode ter toda essa confusão e tudo indo por água abaixo, porque entra nessa questão muito delicada da geopolítica, que aí tem um outro ponto importante, que é onde pode ter uma moeda de troca interessante, a guerra no Oriente Médio. A China é um grande cliente do Irã, é um grande comprador de petróleo iraniano e não tem interesse nenhum de ter o bloqueio no Estreito de Hormuz como está acontecendo e muito menos um barril do petróleo nesse patamar que está. Isso impacta o mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, por causa da pressão inflacionária. Então, a China tem interesse que essa guerra aqui se resolva, pode ser um intermediador porque tem portas abertas com Teherã. Automaticamente, os Estados Unidos têm interesse de que Taiwan continue produzindo e enviando os semicondutores. Então, os dois têm interesse dos dois lados. Mas, no final das contas, Elisa, o que a gente sabe é que os dois também querem manter esse poder. O fato é que a China veio se mantendo muito resiliente até agora, diante de todo esse tarifaço, de toda essa guerra e tudo mais. E ter o Donald Trump indo até lá, conversar com eles, traz uma sinalização muito importante. Tipo, olha, eu estou precisando de vocês, inclusive por causa dessa questão da guerra no Oriente Médio. Tá chegando eleições aí de meio mandato lá nos Estados Unidos. Não é nada interessante a gente ter o que está acontecendo lá agora. Então, é uma pauta que tem interesse dos dois lados, mas que não vai ser uma discussão muito fácil. Eu queria ser uma mosquinha mesmo para ver as caras e bocas no meio porque muitas vezes eles não colocam a imprensa no meio, eles só falam algo planejado numa coletiva ou leem um texto. A gente nem sabe como é que vai ser o pós essa reunião. E tá ali a chegada de Donald Trump. Que Trump aprendeu a sorrir mais, né? Quando esteve por lá, então... Que, aliás, mandou-me um festival de sorrisos, né? Pois com tudo aquilo. Tá, então, Estados Unidos, neste momento, no território chinês, a China, como a Débora disse, depende. Os dois maiores fornecedores de petróleo da China são Venezuela e Irã. E o que é que os Estados Unidos fizeram com Venezuela e Irã nos últimos meses? Então, tá entendendo? É geopolítica na veia. Débora Oliveira, muito obrigada por ter vindo aqui com as bandeirinhas, trazer pra gente os porquês de todo este encontro. Obrigada, minha querida. Até mais.